Nessa época, o povo de Israel voltou a adorar Baal e Asterote, os Baalins e os postes sagrados, e também os deuses da Síria, como Haddad e Rimon, e os deuses de Sidom e de Moabe, também dos Amonitas, como Moloque, e os deuses dos filisteus, inclusive Dagon. E por fim, acabaram por abandonar o Senhor. E foi por isso que naquele ano os filisteus e os amonitas humilharam e oprimiram os israelitas. E essa opressão durou 18 anos. E para completar, os amonitas também atravessaram o Rio Jordão para lutar contra Judá e Benjamim e contra a tribo de Efraim. Diante daquela enorme angústia, o povo de Israel clamou ao Senhor e se arrependeu e reconheceu que havia pecado. E então eles jogaram fora os deuses estrangeiros que eles haviam adorado e prestaram culto ao Senhor. E a palavra diz que Deus não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. E os soldados amonitas, então, que haviam sido convocados, acamparam em Gileade. E os israelitas, por sua vez, acamparam em Mispá. E sabe o que os líderes de Israel disseram? Quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. E um homem valente, um guerreiro, chamado Jefté, filho de Jair de Gileade, entra nessa história. Esse Jair, conhecido também como Gileade, liderou Israel durante 22 anos, na época dos juízes. Ele teve 30 filhos, que montavam 30 jumentos. Então, quando os filhos de Jair já estão grandes e o pai havia morrido, eles acabam expulsando Jefté. E eles disseram assim: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de uma outra mulher. E eles disseram isso porque a mãe de Jefté era uma prostituta. Então ele acabou fugindo dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi, que ficava a leste do Jordão. E ali ele reuniu alguns homens, formando um bando com alguns desocupados. Os líderes de Gileade vão buscar Jefté. Eles disseram assim: seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Jefté respondeu: eu sei que vocês me odeiam e odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. E se o Senhor Deus me der a vitória, eu serei o governador de vocês. Está certo? Eles responderam sim. Nós faremos como você diz. O Senhor é a nossa testemunha. Então ele resolveu ir com os líderes. E o povo fez dele o seu líder. E foi então que ele enviou ao rei dos Amonitas mensageiros, com a seguinte mensagem: o que é que vocês têm contra mim? Porque invadiram o meu país? E o rei dos Amonitas respondeu assim: quando os israelitas saíram do Egito, tomaram a minha terra. O povo de Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra de Amon. Eles mandaram mensageiros ao rei dos Edomitas, pedindo licença para passar pelas suas terras. Mas ele não deixou. Então, os israelitas pediram a mesma coisa ao rei de Moabe. Porém, ele também não deixou. Por isso, os israelitas ficaram em Cádiz. Eles foram pelo deserto, rodearam a terra dos Edomitas e dos Moabitas e chegaram até a parte leste de Moabe, no outro lado do rio Arnon. Acamparam ali, mas não atravessaram o rio porque estavam na fronteira de Moabe. Aí os israelitas mandaram mensageiros a Seom, o rei amorreu de Hesbom, e pediram licença para atravessar aquele país a fim de poderem chegar à sua terra. Mas Seom não deixou. Levou todo o seu exército, acampou em Jaza e atacou o povo de Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, fez com que os israelitas derrotassem Seom e todos os seus homens. E assim, os israelitas conquistaram toda a terra que era dos amorreus. Mas o rei dos amonitas não deu a menor atenção à mensagem de Jefté, mesmo ele argumentando que os israelitas haviam conquistado aquele território. Foi então que o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Ele passou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e avançou contra os amonitas. E ele havia feito a seguinte voto ao Senhor:
prometendo que se os amonitas fossem derrotados, quando ele retornasse da vitória para sua casa, aquele que saísse da porta da casa ao encontro dele, ele ofereceria em holocausto ao Senhor. Então, Jefté foi combater os amonitas e saiu vitorioso. Ele acabou por conquistar 20 cidades. E então, quando Jefté chegou à sua casa, quem veio ao seu encontro foi a sua própria filha. Na verdade, a sua única filha. Não tinha nem outras filhas e nem outros filhos. E ela vinha dançando ao som de tamborins. E quando ele viu a sua própria filha vindo ao seu encontro, rasgou as suas vestes em sinal de tristeza e gritou: estou angustiado e desesperado por tua causa, porque fiz um voto ao Senhor, um voto que eu não posso quebrar. E ela respondeu: meu pai, tua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Passados 2 meses ela voltou e ele cumpriu seu voto. E a partir daí começou um costume em Israel de todos os anos as moças saírem durante 4 dias para celebrar a memória da filha de Jefté. E então os homens de Efraim disseram para Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar? Vamos queimar a sua casa e você junto. E Jefté respondeu que ele havia sim chamado, porém, quando ele percebeu que eles não viriam ajudar, ele resolveu lutar mesmo assim. Ele perguntou: por que vocês vieram aqui hoje? Para lutar contra mim? E Jefté então reuniu os homens de Gileade para lutar contra o povo de Efraim. Então eles tomaram a passagem do Jordão que conduzia a Efraim. Então sempre que um homem aparecia querendo atravessar naquela passagem, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se ele respondesse que não, eles diziam assim: então diga Shibolete. Se eles dissessem Sibolete, com a pronúncia diferente, eles prendiam e matavam o homem, porque esse era o vestígio que eles pertenciam à tribo de Efraim. Por fim, foram mortos 42 mil efraimitas. E Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então ele morreu e foi sepultado em Gileade. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e comentar também. Muito obrigada e até o próximo vídeo.